Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Vamos começar 2019 com as meditações de Marco Aurélio. Este é o primeiro vídeo dedicado à leitura acompanhada de comentário das meditações de Marco Aurélio. Nele nós contemplaremos da entrada 1 à entrada 4, ou capítulo 1 a capítulo 4 do livro 1 das meditações. A tradução que usaremos será a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, por uma razão singela. Trata-se da única versão em língua portuguesa que está em domínio público. Ainda assim falaremos de alguns outros termos, em outras traduções, ou outros modos de vertê-los da koiné grega para o português, sempre que necessário. A primeira coisa que nós precisamos saber a respeito do livro 1 das meditações de Marco Aurélio é que ele tem um caráter distinto dos demais. Distinto dos demais 11 livros subsequentes. Nele nós vemos algo muito mais organizado, uma prestação de contas que Marco Aurélio faz pensando na sua vida como um todo. Trata-se de um livro formado por exercícios de gratidão ou exercícios de reconhecimento, no qual Marco Aurélio vai se lembrando de pessoas importantes na sua formação enquanto indivíduo e vendo o que cada uma dessas pessoas ensinou com o seu comportamento. Nós não devemos entender este livro, isso seria uma leitura superficial, como algo como eu me tornei uma figura tão espetacular, um homem tão virtuoso como eu sou agora. Não é isso. O que nós vemos são as lições dadas por essas figuras que impactaram a sua vida, que marcaram a sua infância e a sua adolescência, e não necessariamente essas lições foram levadas a termo, foram completamente aprendidas. Não necessariamente ele se impregnou desses valores e desses bons comportamentos que ele observava nos outros. O que ele faz, portanto, é ver o que essas pessoas tinham ensinado, quais foram as lições dadas, e não necessariamente ele tinha sido um bom aluno. Nós veremos em que alguns casos é possível, pelo que nós sabemos a respeito dele, ver que ele não aprendeu muito bem. Em outros, nós vemos que o seu esforço por repetir isso, por imitar esses bons exemplos, acabou sendo bem sucedido. Muito bem. Este primeiro livro, muito provavelmente, segundo diversos comentadores, foi escrito por último, se não o último dos livros das meditações de Marco Aurélio, pelo menos um dos últimos. Por quê? Nós vemos uma prestação de contas que tem em vista a sua vida como um todo, e se foi colocado à testa da publicação, se foi colocado na frente dos demais, era porque, de um certo modo, ele organizava os assuntos que posteriormente seriam tratados. Nos demais livros, nós não vemos tanta organização, nós não vemos o mesmo intento que organiza o livro inteiro. O que nós vemos são reflexões mais ou menos avulsas, que de vez em quando têm relações entre si, feitas ao sabor dos acontecimentos, dia a dia, noite a noite, e não um tema que acaba sendo desenvolvido ao longo dessas reflexões. Aqui não, aqui nós temos uma prestação de contas, exercícios de gratidão, e, segundo muitos intérpretes, muitos comentadores, uma das últimas coisas que Marco Aurélio escreveu para si mesmo. Portanto, algo que talvez tivesse antecedido de poucos dias ou de poucas semanas a sua morte. Na entrada 1 até a entrada 4, nessas 4 primeiras entradas ou primeiros capítulos, nós vamos ver o que Marco Aurélio tinha aprendido da sua família. Mais uma vez, insisto, não é como eu me tornei uma pessoa extraordinária. Não, quais foram os exemplos dados pela sua família, o que essa família tinha fornecido para ele. Trata-se de um homem muito rico, que era parte de uma família muito influente em Roma, tanto que se tornou imperador em 160. Ele nasceu em 121 depois de Cristo, no mesmo ano em que o seu avô paterno, chamado Marco Annio Vero, tinha sido cônsul. E é justamente desta pessoa que ele vai falar na sua primeira entrada, número 1. Devo a meu avô Verus, ou Vero, o exemplo de bons costumes e paciência. Então, o que ele tinha aprendido com o seu avô Vero, que vinha antes do próprio pai?
O seu pai, chamado Públio Annio Vero, tinha morrido muito cedo e a criação de Marco Aurélio tinha ficado por conta desse avô paterno, desse Verus. Ele tinha um bom ethos, bons costumes, um bom caráter, bons hábitos e tinha paciência ou imperturbabilidade ou serenidade, em todo caso a falta da agitação violenta, a falta da orgué. Então observou isso o jovem Marco Aurélio no seu avô e tentou imitá-lo, tentou emulá-lo, tentou levar isso para a sua vida e daquele ponto em diante. 2. A reputação e memória de meu pai, modéstia e força de caráter. Ele não tinha conhecido muito bem o pai, então o que ele sabia do pai era de ouvir dizer. São histórias que ele tinha escutado quando já era um pouco mais velho. E muitas vezes nós aprendemos com histórias que são contadas a respeito dos nossos antepassados ou das pessoas que nos são próximas, né? Então é possível aprender com um exemplo depois que a pessoa morreu, quando é uma pessoa marcante, uma pessoa que tem características apreciáveis. E aqui são duas dessas características que acabam tendo uma importância para ele, de que ele se supõe um herdeiro, a modéstia e força de caráter. Modéstia aqui está para o adjetivo substantivado aidemon, que está ligado à palavra aidos, muito importante na cultura grega, né? Aidos era discrição, reserva, integridade, senso da própria honra ou da própria honorabilidade, pudor. Então, um certo sentido de que se é merecedor de certas coisas e de que não se é merecedor de outras. Dizia-se na teoria pedagógica grega que o aluno que não tivesse o aidos, a aidos, seria incapaz de aprender, porque seria orgulhoso demais e ignorante e orgulhoso da sua própria ignorância. Então, se sentir meio intimidado pelos bons exemplos dos outros, ou pela sabedoria, ou pelo conhecimento dos outros, era um pré-requisito, segundo certas teorias gregas da educação, para que alguém fosse educável. Essa modéstia, Marco Aurélio achava que tinha aprendido com o que tinha ouvido falar do pai. E força de caráter aqui está para um adjetivo substantivado, arrenikos, que quer dizer virilidade, varonilidade. Então, a cultura romana, assim como a cultura grega, esperava certas coisas dos homens machos, dos varões. Temos também aqui uma mulher, a sua mãe. 3. A minha mãe. Marco Aurélio era muito ligado a essa senhora chamada Domitia Lucilla, né? Domitia Lucilla. A minha mãe. Piedade, piedade relativa aos deuses, face aos deuses. Isso é algo que se nota na própria figura de Marco Aurélio. Então, julgar ter aprendido a piedade com a própria mãe é algo que tem lastro na realidade, segundo os historiadores, porque Marco Aurélio era piedoso com relação aos gregos, cumpria todos os ritos necessários, tanto privadamente quanto em público, como imperador. A liberalidade e abstenção, não só de más ações, como de maus pensamentos. Então a mãe dele não agia mal e nem pensava mal. Ele procura imitar isso que tinha aprendido com a mãe. Além disto, simplicidade no modo de vida e desprezo pelo luxo. Há na história romana uma série de pessoas que se preocuparam com o luxo excessivo em que viviam as famílias mais abastadas. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o luxo desviava as pessoas, corrompia as pessoas. E em segundo lugar, porque o luxo era um fator de divisão e ressentimento social. Algumas famílias ricas procuravam viver de modo mais reservado, mais simples, mas a maior parte não. Houve leis contra o luxo que foram ineficazes. De todo modo, o luxo não era bem visto pelos mais conscientes em Roma. E esta senhora, né, Dona Domitia Lucilla, mãe de Marco Aurélio, era uma dessas pessoas e tinha ensinado a seu filho a, mesmo sendo muito rico, viver de modo razoavelmente simples. Uma outra coisa interessante a respeito dela é que ela falava um grego muito bom,
elogiado por vários historiadores, e tendo em vista que Marco Aurélio tinha aprendido grego com os seus mestres, dos quais nós falaremos no próximo vídeo, muito provavelmente ele conversava com a mãe em alguns momentos em grego. Mais uma característica apreciável de Domícia Lucila, a qual Marco Aurélio sempre foi muito ligado. A entrada 4 diz o seguinte: a meu bisavô não ter frequentado escolas públicas, ter tido mestres excelentes em casa e entender que, para tais fins, se deve gastar largamente. A melhor educação que alguém poderia contratar naquela época em Roma era a educação dada por esses mestres que iam à casa, era uma educação domiciliar. Felizmente, esse bisavô materno, chamado Catílio Severo, tinha podido financiar a excelente educação que Marco Aurélio recebeu. Então ele demonstra um reconhecimento a essa pessoa, a esse bisavô, que tinha justamente contratado os melhores professores disponíveis para darem aulas a Marco Aurélio, para lecionarem na sua casa. Então ele se sente privilegiado e com sorte por não ter frequentado as escolas que admitiam público, porque essas escolas não eram tão boas quanto os professores que iam à casa. E felizmente esse bisavô aí, Catílio Severo, tinha podido financiar essa excelente educação que ele tinha recebido. Então aqui nós vemos um exercício de gratidão feito às pessoas da sua família, né, ao avô Verus, ao pai, que ele não tinha conhecido muito bem, à mãe Domícia Lucila e ao bisavô Catílio Severo. Marco Aurélio se vê como alguém que deve algo aos outros, reconhece que as grandezas que ele possa ter vêm necessariamente dos outros, de lições que ele tirou de outras pessoas. E ele vai continuar a fazer isso agora com relação aos seus professores a partir do capítulo 5º ou da entrada 5, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Aí nós veremos o que ele aprendeu com cada um desses professores que o seu avô tinha podido pagar e que frequentavam a sua casa. Muito bem, era isso que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Até a próxima e continuaremos aqui no início de 2019 a ler e a comentar as meditações de Marco Aurélio. Um abraço, tchau!